vou fazer uma oração e, na oração de despedida, eu vou pedir outra pessoa que faça a oração. Amém? Então, vamos lá. Senhor Deus, que de antemão o Senhor venha fazer esse presente nesse lugar. Sabemos que a virtualidade acaba não nos deixando ficar próximos e assim a nossa comunhão fica um pouco distante, mas a palavra diz que quando estamos juntos em um mesmo propósito, o Senhor se faz presente. Eu tenho certeza que, apesar da distância que eu estou dos demais irmãos, o nosso propósito em relação à tua palavra é a mesma e é isso que nos liga. Como diz o escritor C.S. Lewis, é a tua cruz que liga a tua igreja. Então, não é em si uma proximidade, mas em si um propósito. Então, Senhor, que o Senhor venha trazer o desejo no coração de cada um para buscar ainda mais a concepção da tua palavra, entender mais a tua palavra, interpretar fielmente a tua palavra e trazer essa interpretação para a nossa vida prática. Porque toda hermenêutica, toda interpretação que é feita sem uma aplicação prática, ela é vazia. Então, Senhor, que eu não traga apenas questões acadêmicas aqui essa noite, mas que eu consiga transmitir através do teu Espírito Santo aquilo que o Senhor deseja para a vida de cada um. É isso que eu te peço e te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. O Enio entrou aí. O Enio, seja bem-vindo à nossa videoconferência. Vamos começar agora o nosso estudo, tá? E, de antemão, eu já gostaria de falar para vocês o seguinte. Eu estou colocando um óculos aqui, gente, para enxergar o nome de vocês melhor, tá? Eu queria falar de antemão o seguinte. Existe uma vasta diferença entre a história da igreja e teologia histórica, tá? Eu vi um rapaz aí postando no Face, divulgando meu trabalho, dizendo que eu dou aula de teologia histórica, mas não é teologia histórica. Eu vou explicar para vocês aqui a diferença. Teologia histórica estuda o desenvolvimento das doutrinas cristãs na história, tá? Então, na teologia histórica, eu vou aprender como se desenvolveu a doutrina da Trindade, né, da humanidade de Cristo, da divindade de Cristo. Eu vou estudar como se desenvolveu a doutrina pneumatológica, ou a doutrina do Espírito Santo. Eu vou estudar sobre todas as doutrinas que a igreja cristã trabalhou no seu decorrer dos seus eventos. Então, a teologia histórica vai trabalhar com isso, trabalhando mais na teologia do que na história. Já a história da igreja é um campo que não está na teologia, mas está na história. Então, o meu objetivo como historiador é apresentar os fatos para vocês. É óbvio que eu vou falar também da teologia dos períodos. Qual a teologia que mais sobressaía e qual teologia que era combatida. Mas o meu objetivo não é estudar em si a teologia ou as doutrinas da igreja, mas o meu objetivo é estudar os acontecimentos históricos, tá? Então, a história da igreja, ela vai estudar de forma narrativa os períodos da igreja e dizer como isso afeta a teologia, tá? Então, não estudamos diretamente a teologia, estudamos a história e entendemos como que essa história impacta a teologia, tanto do passado quanto do presente, tá? Agora, a teologia histórica tem um teor mais sistemático, tá? Diferente da história da igreja, que tem um teor narrativo. Espero que vocês tenham entendido. E entrando agora no nosso assunto, primeira pergunta que me fazem quando perguntam assim, professor, qual é o benefício, pelo menos o benefício religioso, teológico? Qual o benefício teológico que eu tenho quando eu estudo a história da igreja? O que eu tenho a ver com Agostinho de Hipona? O que eu tenho a ver com Atanásio? O que eu tenho a ver com Clemente de Roma? O que eu tenho a ver com Martinho Lutero? E essas perguntas são frequentes quando eu falo do curso de História da Igreja. Essas perguntas são as que mais sobressaem. O que eu tenho a ver com a história da Igreja?
Eu vou tentar responder com uma pergunta, né? Veja, quando a gente conhece alguém, seja um namorado, ou namorada, ou um amigo, ou uma amiga, qual é o nosso principal objetivo? Nosso principal objetivo. Quem é essa pessoa? Né? Quando a gente conhece alguém, a gente se pergunta, quem é essa pessoa? Como que nós vamos conhecer essa pessoa? Será que a gente só vai confiar naquilo ali que ela está mostrando para nós? Será que eu vou conseguir entender os traumas dessa pessoa, os problemas dessa pessoa? Ou vou entender os trejeitos dessa pessoa sem olhar para o passado que ela teve? Não vou entender. A própria psicologia me ensina que, para eu entender os meus traumas, eu preciso olhar para trás. Para eu entender problemas psicossomáticos, eu preciso olhar para trás. Tá? E isso se refere a vários campos. A ciência também, para descobrir da onde vem o cosmos, né? Como surgiu o universo, ele precisa voltar no passado. A própria ciência, que é uma exata, ela faz uso de humanas para entender melhor sobre a ciência. Tá? Então, veja, tudo que a gente estuda, tudo que a gente enxerga, tudo que a gente escuta, teve um passado. E se a gente não olhar para esse passado, a gente não vai compreender o que é esse alguém ou essa coisa. Tá? Então, a principal definição de história como um todo é entender o porquê hoje é assim. As pessoas me perguntam, mas o passado não me interessa, o que me interessa é o hoje. Então, o estudo do passado é realmente para você entender o hoje. Se você quer entender o hoje, você precisa voltar às raízes de qualquer coisa que você estude. Qualquer coisa. Seja filosofia, seja matemática, seja a própria ciência, seja física, você precisa voltar lá atrás e entender as linguagens do passado, entender as linguagens do passado, entender a história do passado, o contexto do passado, a cultura do passado, para você entender o porquê hoje é assim. Então, veja, hoje nós vivemos num país democrático. Agora, será que a gente vai entender essa democracia sem olhar lá para trás, o que aconteceu na política, o que aconteceu na nação brasileira para que hoje tivéssemos direito a voto, para que hoje, por exemplo, os negros tivessem direito a voto, para que hoje as mulheres tivessem direito a voto? Não estou falando aqui de feminismo, estou falando de história. Ao analisarmos a história, nós entendemos muita coisa que acontece hoje, porque a história nos mostra a realidade dos fatos. Na história da igreja é a mesma coisa. Precisamos, para tornar a nossa teologia sólida, precisamos voltar lá atrás, no período de Jesus, no período dos pais da igreja, no período escolástico, para compreender o porquê essa teologia atual é como ela é. E eu queria dar uma pausa aqui para dar as boas-vindas aí ao nosso reverendo Emiliano Cunha, também um excelente expositor da palavra, professor lá no meu grupo de WhatsApp também. Reverendo, muito bem-vindo. Espero aí que essa reunião seja satisfatória aí para o irmão e com certeza o irmão vai agregar muito também a essa reunião. Amém? Então, continuando. Será que essas perguntas frequentes que me é feita, será que isso não compromete até mesmo a cosmovisão da pessoa que está me perguntando? Porque, veja, se alguém não sente necessidade de olhar para o passado para entender o que se passa hoje, ela está sofrendo um distúrbio muito grave na sua cosmovisão. Muito grave. Porque, veja, o meu Deus, o nosso Deus, ele é o Deus da história.
Ele é o Deus da história. Nós precisamos entender que, ao interpretarmos a Escritura, ao a gente ler a Escritura, nós não podemos dizer que descobrimos algo novo na interpretação. Tá? O que temos que entender é que houve uma comunidade eclesiástica, uma comunidade religiosa que lutou por séculos, séculos, séculos e séculos para chegar a uma conclusão, a uma ortodoxia. E tudo que foge dessa ortodoxia deve ser observado criteriosamente. Criteriosamente. Exemplo, vamos entender aqui, quando falamos que, como o teísmo aberto fala, que Deus está aprendendo com o seu povo. Toda vez que Deus olha para a sua criação, ele se admira porque ele está em constante aprendizado com a sua criação. Eu afirmar isso, eu estou dizendo que Deus não é perfeito. Porque o que a ortodoxia da igreja me revela, tanto a ortodoxia quanto a própria Escritura, me revela que Deus é perfeito. E não há nada que ele não saiba, e nada que ele não possa. Então, eu afirmar que Deus está aprendendo com a sua criação, eu estou dizendo que eu, como criatura, estou ensinando ao meu Criador. E isso é um problema muito grave. Muito grave. E durante a história da igreja, isso foi muito trabalhado através dos concílios, os primeiros concílios ecumênicos, como o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla, o concílio de Calcedônia. Todos esses concílios tiveram um grande trabalho para lidar com as heresias daquela época. E muitos desses trabalhos, muitas dessas heresias, como o montanismo, o docetismo, o arianismo, muitas dessas heresias, se formos olhar para os dias de hoje, existe uma vasta gama aí de heresias mascaradas de cristianismo que estão afetando a igreja de maneira muito forte. Agora, precisamos tomar esse cuidado olhando para a atitude que a igreja do passado teve. Claro, a igreja do passado errou muito. E olhando para o passado, nós aprendemos também a não cometer os mesmos erros. Mas veja, não é somente isso. Não é somente olhar para trás e aprender com os erros da igreja primitiva ou da igreja patrística, escolástica como um todo. Mas sim olhar para trás e ver o que a ortodoxia da igreja, o que a base fundamental que sustentava a igreja cristã, como a cristologia da igreja antiga pode alicerçar a minha cristologia. Como a concepção de Espírito Santo que a igreja antiga tinha pode alicerçar a minha concepção. Porque o que eu vejo muito hoje, e eu falo para vocês, porque eu sou professor, e eu faço muitas perguntas também. Existem muitas pessoas que acreditam que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, é uma força divina que age no decorrer da história através da ordem de Deus. E isso foi combatido. Isso foi combatido até mesmo num dos concílios, né, o concílio de Constantinopla, aonde mostra o Espírito Santo como uma pessoa. Ele não é apenas uma força energética que traz a salvação, santificação. É claro, a função do Espírito Santo é regenerar, é santificar, mas ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele sente, ele chora, ele se entristece, e tudo isso foi trazido de maneira sistematizada pelos nossos pais. E ainda muitos se perguntam, tá, professor, mas como que eu vou trazer esses benefícios, esse conhecimento histórico para a minha vida religiosa? O problema de muitos religiosos, e eu falo religioso não no sentido pejorativo, estou falando aqui no sentido litúrgico. Muitos religiosos têm a concepção
que há possibilidade de eu ser um genuíno religioso, um genuíno adorador a Deus, sem ser um genuíno estudioso da Escritura. É impossível. É impossível. Falo a cada um de vocês aqui. Se vocês acham que é possível adorar a Deus, que é possível ser um genuíno cristão, sem ser um estudioso da palavra de Deus, e eu estou falando estudioso, não é fazer faculdade de teologia, não. Eu estou dizendo ser um exímio leitor e fiel, sensível ao texto. Se você não é, muito cuidado, porque talvez você não é um genuíno cristão. Sinto dizer, mas é impossível nós desligarmos a teologia do vivenciar o cristianismo. Não, é impossível. É impossível. A teologia sempre esteve presente. Por um tempo, ela esteve presente mais nos sacramentos. Né? Por um bom tempo, a palavra de Deus não tinha, não era levado às pessoas. Quem tinha acesso à palavra de Deus era a parte clérica, eram os pais da igreja, eram os bispos, e por aí vai. O povo raramente tinha acesso. Passou a ter acesso de alguns séculos para cá, mas há muito tempo atrás não tinha esse acesso. Então a palavra de Deus ela era muito representada através dos sacramentos. E é claro, pela misericórdia de Deus. Né? No ensino da palavra, porque ainda que o público não conseguisse ler aquilo que estava escrito, muitos pais da igreja eram fiéis na leitura, como Agostinho de Hipona, Atanásio de Alexandria, como João Crisóstomo, que era doutor da igreja. Todos eles se mantiveram fiéis ao texto sagrado e passavam para o povo de Deus aquilo que a Bíblia dizia. Tá? Então vemos a importância da gente olhar para trás, para definir melhor aquilo que pensamos hoje. Por isso, quando a gente fala de estudar a história, de estudar as narrativas históricas da igreja, os seus erros, os seus acertos, os seus credos, os seus concílios, as suas confissões, como a Confissão de Fé de Westminster, a Confissão de Heidelberg, a Confissão escocesa. Muitos vão olhar para essas confissões e dizer, é só um documento da igreja. Não, não é só um documento da igreja. Eram documentos que traziam uma fidelidade àquilo que devia se entender da Escritura. Então, veja, ao olharmos para essas confissões, a gente consegue contemplar como devemos observar a Escritura de modo coerente, sem fugir da fidelidade ao texto. Então, da mesma forma que é impossível eu entender a igreja atual, eu entender a liturgia da igreja, entender o pensamento filosófico da igreja, é impossível eu entender esse pensamento filosófico sem olhar a filosofia anterior. Sem entender que, durante o período patrístico, boa parte da igreja patrística se baseava no pensamento platônico. E logo a posteriori, pensamento neoplatônico. Quando chega ali o período escolástico, a igreja já muda um pouco o seu pensamento e dá lugar à metafísica aristotélica. Então o pensamento ali já é aristotélico, já é uma cosmovisão relacionada às coisas horizontais. Ou seja, Aristóteles explicava todas as questões olhando para o natural, sendo que Platão, para explicar as coisas, ele olhava para o suprarracional, para o sobrenatural. Então, cada tempo da igreja vai ter uma cosmovisão que interfere na interpretação. Veja, a igreja patrística, devido à sua cosmovisão muito sobrenaturalista, a base literal do texto acabou sendo um pouco deixada de lado, tanto pela interferência da exegese de Orígenes, do método alegórico. Por milênios, esse método ganhou muita força na igreja, né? Mais de 1000 anos aí, a igreja aderiu a esse pensamento alegórico, a essa forma de interpretar o texto, tanto também
ao pensamento místico que existia dentro do platonismo. E vai ganhar uma outra roupagem no período escolástico, trazendo uma ideia mais racional e também uma interpretação mais literal do texto sagrado. Então, é muito importante olharmos para esses critérios e entender melhor aquilo que nos é passado na história, para que a nossa cosmovisão, para que os nossos pressupostos e para que alguns preconceitos sejam moldados de acordo com aquilo que a Bíblia realmente diz e aquilo que os nossos pais ensinavam. Tanto os nossos pais, os nossos grandes apóstolos, né, Pedro, Paulo, né, os grandes pais apostólicos que beberam daquela água, como Clemente de Roma, né, e outros mais. Justino Mártir não chegou a acompanhá-lo, mas teve alguns outros ali que chegou a acompanhar o período de João, de Paulo, né? Então devemos olhar sim para trás para estruturar o nosso pensamento teológico, tá? E antes de adentrar a outros critérios, porque eu vou começar a explicar aqui daqui a pouco a nossa igreja atual, então eu vou explicar o porquê esse pensamento, como o neopentecostalismo, como o pentecostalismo, como algumas igrejas ecléticas, modernas que existem por aí, por que elas aderem a um pensamento tão diferente daquilo que foi ensinado pelos pais da igreja, tá? Antes de fazer isso, eu vou querer entrar com vocês num fórum para ver se vocês têm alguma pergunta a fazer sobre o que foi falado, ou alguma coisa a agregar no que eu já falei, tá bom? Vou abrir aí o fórum para que alguém possa comentar ou perguntar alguma coisa. Pode perguntar alguma coisa aí, galera. Vocês não podem ficar tímidos, não. Então, é só uma observação, né? Que é realmente bastante importante conhecer a história. Muitos tornam isso um assunto de muita pouca importância, mas isso é um problema, porque muitas coisas que a gente enfrenta hoje, como heresias, vários homens de Deus, servos de Deus, já enfrentaram, já deixaram uma base teológica para ensinar os futuros, né? Tanto é que senão, né, se não fosse assim, eles não teriam feito os seus escritos, justamente o fizeram para deixar para gerações futuras, para que não pudessem se contaminar. Então, tanto para acerto, né, que a gente avalia, aceita as doutrinas em que as pessoas da história acertaram, e tanto para erro é proveitoso conhecer a história da igreja. Porque a gente vê hoje em dia, como o D'Angelo falou, né, o professor D'Angelo, que muitas heresias elas vêm com outro nome, só que às vezes são basicamente a mesma coisa do que irmãos nossos, né, que já morreram há muito tempo, enfrentaram, né? E, por exemplo, como o professor D'Angelo falou, eu ainda não cheguei a ler nenhum livro, mas eu vi uma palestra sobre Agostinho de Hipona falando sobre a Trindade, e eu nunca vi uma palestra daquela. Foi ministrada por o Franklin Ferreira, mas é um cara que era iluminado extremamente, ainda mais nesse assunto. Você vê que hoje em dia não tem uma obra, né, que se compare a esse grau, entendeu? Então, eu acho muito importante pesquisar a história da igreja. Eu acho que tem proveito, sim. Tem muitos escritos bons, né, que pessoas, servos de Deus, deixaram para outros servos de Deus, né, outros futuros servos de Deus, para que pudesse tornar a caminhada deles um pouco mais prática, né, digamos assim. É só isso que eu tenho para acrescentar. D'Angelo e colegas que estão nos ouvindo, é importante a gente lembrar que as doutrinas que professamos hoje e que defendemos, na verdade, essas doutrinas não surgiram por acaso, né?
todas elas são frutos de um momento de inquirição, de questionamento, de, como o colega Gabriel Inácio falou agora há pouco, né, surgimento de heresias, e a igreja se posiciona, então, justamente trazendo a verdade teológica como o foco principal, como a base principal nas escrituras. Então, as doutrinas, quando surgem, elas não surgem como fruto de um acaso, de uma temporalidade qualquer, uma circunstância outra, mas ela surge baseada justamente num ponto histórico definido. Então, é muito importante que nós, igreja de hoje, busquemos, de fato, conhecer as doutrinas com muito embasamento bíblico, exegético, teológico, mas também com conhecimento histórico, como até o Inácio, de novo, reportando a fala dele, disse aí que alguns do passado já passaram por isso. E muitas vezes a igreja anda em círculos porque não conhece a sua história, não conhece o desenvolvimento teológico ao qual ela já chegou, e acaba repetindo muitas vezes os erros do passado, né? Então é muito importante, a igreja de hoje tem um material, um arsenal todo de ferramentas e doutrinas muito bem estabelecidas de séculos, e que muitas vezes esse material é deixado de lado. Então, tá de parabéns aí a iniciativa pela aula, viu, D'Angelo? E incentivar mesmo o nosso povo a buscar e conhecer cada vez mais, não apenas a doutrina na superfície, mas a profundidade da palavra e da história. Deus abençoe aí a cada um dos irmãos. Amém, pastor Emiliano. Gente, para alguns aí que ficam falando, D'Angelo, você é um excelente teólogo. Gente, eu perto do reverendo Emiliano aí, eu sou só um cachorrinho que está engateando ainda. Então, louva a Deus pela vida aí desse grande reverendo, aprendo muito com ele. Nunca vi ninguém expor o reino dos céus como o reverendo Emiliano. Tá? Então, muito obrigado aí pelo comentário, reverendo. E o interessante também a ser falado aqui, eu ainda vou deixar o fórum aberto, mas eu vou só comentar uma coisa bem interessante. Muitos falam assim, não, eu não vou olhar para o período da igreja patrística, dos pais da igreja, porque a igreja católica fez muita besteira, a igreja católica é herege, a igreja católica é isso, é aquilo, e falando várias coisas desse tipo. Sabendo que os maiores reformadores que passaram, né, que muitos que falam isso, eles gostam muito dos reformados, gostam muito da teologia dos reformadores, só que tanto Martinho Lutero, como João Calvino, como Jonathan Edwards, que muitos chamavam Jonathan Edwards de o segundo Agostinho, né? O pensamento dele era muito agostiniano. De mesma maneira, Charles Spurgeon, que citava muitos pais da igreja, como os puritanos, como John Bunyan, que citava, entre os puritanos, ele foi o que mais citou os pais da igreja. Pergunto a vocês, se a teologia reformada nos leva para o período reformado, deixa parecer para alguns que a teologia da reforma foi algo novo, ou seja, eles parece que inventaram uma teologia em 1517, mas não foi isso que aconteceu. Não houve um novo evangelho, não houve uma nova teologia. O que houve foi um resgate dos princípios apostólicos, resgate tal que estava precisando na Igreja Católica, porque o que estava acontecendo não é que a igreja totalmente se corrompeu. O que estava acontecendo era que os princípios da Igreja Católica estavam indo para outros caminhos, como venda de indulgências, como salvação por obras. Por isso, uma das principais vertentes ali do período da Reforma Luterana foi justificação pela fé e também as 95 teses, que as 95 teses, elas pressupõem um debate contra as vendas de indulgências, e a justificação pela fé pressupõe uma salvação somente pela fé em Cristo e não pelas obras. Então vemos que os principais problemas da igreja naquele momento eram esses. É claro que existem outros problemas políticos também, tá? Mas não podemos falar que a Igreja Católica é totalmente corrompida e eu não vou aproveitar nada dela, e a igreja só começou em 1517. É óbvio que não. Sempre houve uma igreja. Sempre houve. A igreja primitiva era uma igreja onde, dentro de uma igreja, havia pessoas que não eram igreja.
Da mesma maneira, no período patrístico, existiam muitas falhas, muitos corruptos, muitos papas que foram mais anticristos do que papas. Todavia, houveram bons papas. Todavia, houveram excelentes bispos, né? Como alguns bispos ali de Alexandria, que não eram muito chamados de papa. Geralmente o papa era o bispo de Roma. Mas a gente pode definir que muitos bispos apresentaram muitas boas obras, trouxeram muitos benefícios para a igreja, tá? E levou o povo ao verdadeiro evangelho, apesar do sistema não ser tão confiável, tá? Então, temos que parar com isso também, de marginalizar a igreja católica e dizer que a igreja só começou de verdade no período reformado. Isso aí é um engano, tá? É claro que aquilo que mais se aproxima da escritura começa ali no período reformado, mas não podemos dizer que não havia uma igreja anteriormente, tá? Mais alguma pergunta? Alguém? Comentário? E só queria fazer só um comentário rapidinho, né? Falando sobre a importância da história da igreja, como você citou, D'Angelo. Então, eu tava com um problema muito sério, né? Sobre o problema do mal. Esse problema do mal é um assunto bem complexo, bem difícil mesmo, porque aí o que eu fiz? Eu comecei a ver algumas conferências, assim, e eu vi, né, o Marcos Granconato falando uma conferência a respeito do Agostinho de Hipona, né? Aí, a hora que ele falou, né, o que era o mal, né, que era a ausência do bem, falei, nossa, é muito interessante isso, né? Enquanto eu aqui, século XXI, quebrando a cabeça com o negócio do,
como estabelecer a nossa teologia. Tá? Então, até mesmo sobre esse assunto, o problema do mal, a pergunta mais feita pelos ateus, né, a pergunta é algo que é o mais questionado no meio ateu, e é um problema que vocês irão enfrentar quando vocês forem para um evangelismo, quando algum de vocês se tornarem um missionário, forem levantados a missionário e forem para um lugar onde muitos ali não creem no mesmo Deus que você, e você precisa estar preparado para responder à esperança que há em vocês, como existe essa base lá em 1 Pedro. Nós precisamos ser apologéticos. E nós não vamos conseguir ser apologéticos sem entendermos a história, sem entendermos os pensamentos dos pais da igreja, dos reformadores e também da Escritura. Tá? Vou abrir mais uma vez aí para mais perguntas. Entrou mais pessoas aí. Queria dar as boas-vindas. Não estou conseguindo ver o nome de todos aqui, mas sejam bem-vindos. Espero que vocês possam aprender muito com essa aula e que eu também venha aprender muito com os comentários de vocês. Vou abrir novamente, caso haja uma pergunta. Caso não houver, vamos continuar com outros temas até a gente definir o propósito da nossa história da igreja. Olá, professor, boa noite, tudo bem? Sou Ramon, aqui da Bahia. Somos lá do grupo Teologia Acadêmica, o senhor postou lá essa aula. Estou aqui aproveitando e degustando. Não vou abrir o vídeo porque o ambiente aqui não é propício. Mas eu queria perguntar para o senhor, por favor, Vossa Excelência explicasse quais são as consequências da igreja contemporânea negligenciar a história da igreja. Quais são as consequências que nós sofremos com isso? Por favor. Obrigado. Tá mutado. De novo. Tava demorando, eu esqueci. Vamos lá. Essa pergunta é excelente, pastor. E a gente pode definir isso, né, que a rejeição da história da igreja tem o mesmo perigo da rejeição da teologia. É o mesmo perigo. Eu não posso viver em uma igreja que está sustentada nas raízes cristãs, tá? Eu tenho que entender que a igreja atual, o pensamento da igreja atual, não pode ser algo novo. Ela deve ter uma base confessional, ela deve ter uma ortodoxia, um pensamento fundamental para guiar todas as pessoas que frequentam essa igreja. Vou dar um exemplo. Não é costume de nós brasileiros fazer isso. Quando entramos numa igreja, geralmente a pessoa fica na igreja porque fala assim, não, eu fui muito bem recebido, é uma igreja muito bem receptiva, é uma igreja muito amorosa, me recebeu de braços abertos, mas essa pessoa não pesquisa o que essa igreja defende. Não pesquisa qual é a linha teológica e histórica que essa igreja, que essa denominação, ela segue. E isso é um perigo muito grave. A primeira coisa que devemos aprender quando adentramos a uma igreja é qual é o centro da pregação de vocês. O que vocês confessam como fé? Eu preciso saber. Eu preciso ser guiado. Eu não posso ficar numa igreja que o pastor fala uma coisa, aí fala, não, você é livre para fazer o que você quiser, e você pode se tatuar, você pode usar piercing, pode ir no carnaval, o importante é adorar a Deus. Não, peraí. Temos que criar um alicerce. Temos que criar uma base teológica e entender que sem a igreja olhar para trás, sem ela olhar para as suas raízes, não existe ortodoxia. Não existe fundamento. O fundamento, ele só é feito pelas raízes, não pelo tronco, né? Quando eu vou fazer uma casa, eu começo pelo alicerce. Se eu vou plantar uma árvore, eu tenho que entender que a base que sustenta isso são suas raízes, tá? Não é outra coisa. Então, como que eu vou entender a igreja que eu congrego? Como que eu vou subir numa árvore sem entender se ela tem raízes ou não? Como que eu vou subir num tronco de árvore, sendo que ela não tem raízes, ela não tem
nada que assegure? Será que é confiável subir nessa árvore? Será que é confiável morar numa casa que não tem alicerce? Não é confiável. Uma casa não começa do piso ou do teto, mas ela começa do alicerce. Tá? A mesma coisa, a igreja. A igreja não pode se basear naquilo que estão vendo agora. Porque não podemos ler a Escritura com os óculos culturais de hoje. Esse é o problema. A cosmovisão da igreja atual é uma cosmovisão relativista, que advém do período iluminista lá do século XIX. É uma cosmovisão que não tem nada de absoluto, é uma cosmovisão feminista, é uma cosmovisão, muitas vezes na igreja, comunista. Então nós não podemos deixar isso acontecer nas nossas igrejas. O nosso objetivo é olhar para a história, olhar para a igreja histórica e ver aonde que ela errou e contra o que ela lutava quando acertou. E aí sim, eu vou entender qual igreja eu devo seguir, o que ela deve confessar, o que ela deve ter como confessionalidade, porque, veja, não é só as igrejas presbiterianas e batistas que têm confissões, não. Até uma igreja neopentecostal tem uma confissão. A partir do momento que ela confessa alguma coisa, ela é confessional. Tá? A partir do momento que existem regras nessa igreja, existe ali uma confissão por trás. A questão é que essa confissão não está alicerçada na igreja antiga. Não está alicerçada nem nos princípios apostólicos e nem nos princípios patrísticos. E isso acaba fugindo da ortodoxia fundamental que devemos seguir. Espero ter respondido aí ao nosso grande Ramon. E mais uma pergunta, se tiver, por favor, façam. Vocês estão ainda no fórum. E, professor, hoje tem uma pluralidade, né, como o senhor falou agora, sobre pessoas estarem numa igreja, dizer que segue a confissão, né? O senhor mesmo falou que não só as igrejas presbiterianas, as reformadas têm confissão, as neopentecostais têm, a Assembleia tem a declaração de fé dela também, e as pessoas falam que são confessionais, logo você vai visando aquilo. Quando chega lá, a doutrina é totalmente diferente. A pessoa despeja ideologias, despeja até filosofias mundanas, sem nexo. Para mim é basicamente como aquele GPS, né? Toda hora ele fica falando, recalculando rota. É complicado, né? E a confissão, ela veio justamente para isso, né? Para dar uma segurança. Só que as pessoas, elas estão negando a história, elas estão negando confissão e estão chegando num ponto de negar até a própria escritura, de falar, não precisa ler a Bíblia, não precisa estudar, ter até aquele jargão, a letra mata. Mas é complicado e eu não sei, na sua opinião, isso seria um dos maiores problemas ou teria outro maior do que esse, referente à história da igreja ou algo do tipo? Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Eu creio que o maior problema, às vezes eu converso com algumas pessoas e eu trago alguns documentos extras, é um costume que eu tenho. Quando eu vou expor a minha opinião, eu não mostro só bases bíblicas, mas eu também tenho uma tendência a mostrar alguns documentos extras, né? E algumas pessoas falam assim, não, eu não quero saber desses documentos, só a escritura. Tá, mas veja, o maior problema de hoje, porque o só a escritura é um consenso universal, tá? É um consenso universal. Tanto pentecostais quanto reformados, eles vão crer que só a escritura que dirige a nossa base de fé. Isso não é problema. Tanto pentecostais quanto reformados. O problema é da onde vem esse sola escritura. Porque o que os reformadores tinham como sola escritura? Sola escritura não era uma interpretação pessoal da escritura. Quando os reformadores interpretaram a Bíblia e falaram que ela é inerrante e falaram que ela é suficiente, esse sola escritura deles era baseado também na ortodoxia da igreja. Era baseado no que uma comunidade já havia interpretado. Não havia ali uma interpretação pessoal.
Não havia, na teologia de Calvino, por exemplo, uma interpretação pessoal dele. Tá? Ele se baseava muito em Agostinho. Ele se baseava muito em Crisóstomo, falava muito bem de Crisóstomo. Martinho Lutero, a mesma coisa. Ele cria no sola escritura, que só a escritura é suficiente, mas quando eu interpreto esse sola escritura, eu estou falando que o meu sola escritura é suficiente, ou estou falando que é o sola escritura da comunidade da igreja? Porque eu tenho que entender que o sola escritura, ele funciona olhando para a opinião da igreja antiga. Eu não posso dizer que a minha opinião é baseada na escritura e pronto, acabou. Tá, mas é baseada na escritura, mas está indo contra aquilo que a igreja falava. E aí? Não, mas eu não quero saber da igreja, eu quero saber da interpretação. Sola escritura. Não. O sola escritura nunca foi isso. O sola escritura sempre nos levou para a base histórica da fé cristã, para os estudos sistemáticos dos pais da igreja, para os estudos sistemáticos dos escolásticos, como eles defendiam a fé. Sempre nos levavam para as premissas das obras cristãs, como Clemente de Alexandria, Origens de Justino Marte, sempre nos levou para o passado. Então não podemos falar que tanto as confissões quanto o sola escritura, ele deve ser entendido como uma opinião pessoal. Não existe isso. O sola escritura, ele é defendido coletivamente por uma igreja. Porque tem gente que fala que defende apenas a interpretação textual da Bíblia, mas é apenas a opinião dele. Foge totalmente do que a igreja crê. Tá? Então, o maior problema da igreja, o maior problema é que ninguém quer, pelo menos ninguém não vou generalizar, mas a maior parte dos cristãos não querem se submeter às coisas que os pais falavam. Eles dizem que eles eram muito limitados nas informações e muito limitados nos paramentos, eles eram pouco paramentados. Realmente, a teologia atual tem muita inovação e tem muita coisa que não estava ao alcance dos antigos. Mas veja, eu não posso dizer que eu vou contar somente com o meu método teológico, com o meu método exegético. Por isso que até mesmo o método histórico-gramatical, que é o método defendido pelos reformadores, nós cremos que precisamos olhar para a história, não apenas para a história da Bíblia, mas também para a história da igreja. Porque, veja, para entender a Trindade da maneira que ela deve ser entendida, é muito mais perspicaz a gente olhar para a sistematização que teve nos concílios sobre a Trindade do que olhar exegeticamente e linguisticamente para a Bíblia, tá? Porque a Bíblia, ela mostra toda a questão trinitária ali. Mostra. Só que ela não é clara. Ela não é clara, ela não é organizada. Não existe um texto sequer da Bíblia que traga o assunto Trindade. Não existe. Não existe um capítulo, capítulo sobre a Trindade. Não existe. Então, existe muita coisa ali que vai nos trazer uma dubiedade. E para a gente ter certeza da teologia bíblica que existe por trás da Trindade, a gente precisa olhar para os pais da igreja e aprender com eles. Eu creio que é essencial para a nossa teologia. Amém? Amém. Mais alguém quer perguntar? Ou eu posso seguir? Temos aí mais... É 7:1 agora? 7:2? Temos mais meia hora pela frente. E eu posso falar aqui também dos problemas atuais que nos cercam, né? Das várias filosofias que tem por aí, como o semipelagianismo, né? Como o teísmo aberto, né? Que muitos arminianos creem nessas posições, só que, na verdade, isso não é arminianismo. Eu não sou a favor de Armínio, já vou dizendo aqui, mas o que é tratado como arminianismo atual não é o que Jacob Armínio pensava. Tá? Por favor, não estou sendo advogado de Jacob Armínio aqui, não é o meu propósito. Agora, o maior embate que existe hoje nas igrejas, creio que esteja mesclado em duas classes, arminianos e calvinistas. Grande parte dos pentecostais são arminianos,
E é por isso que há uma grande briga entre reformados e pentecostais. Não é porque eles são pentecostais, mas porque eles são arminianos. Tá? Porque, veja, eu conheço, né, tem um amigo meu chamado Wallace, que tem um canal no YouTube também, que ele é de uma igreja pentecostal, ele se denomina pentecostal, mas ele crê nos 5 pontos de Calvino, ele crê na soberania de Deus, né, ele crê na justificação pela fé, e ele detesta aquilo que alguns pentecostais fazem, manifestando dons de maneira desorganizada e de maneira totalmente dissoluta, totalmente infantil. Então, o que eu vejo ali? O problema não é ele ser pentecostal, tá? Não é ele não vejo problema nenhum em alguém ser pentecostal. Eu leio livros de grandes mentes pentecostais, como Gordon Fee, Grant R. Osborne, Craig Keener, entre outros aí, vários. Leio muito, e eles são lidos também por calvinistas, mesmo sendo pentecostais. Agora, o problema não é em si a igreja pentecostal, mas é a teologia por trás dela. Tá? A teologia por trás dessa igreja, que é mais wesleyana do que arminiana. Vemos que o próprio precursor ali do pentecostalismo, que foi William Joseph Seymour, em 1906, num evento chamado Avivamento Azusa Street. Nesse evento, que começou ali a manifestação dos dons espirituais de maneira muito expansiva, mas vemos que esse precursor, ele era defensor de um movimento chamado Movimento da Santidade, que era um movimento metodista que veio de John Wesley, né, que levava a santidade de uma perspectiva diferente daquilo que nós cremos. Tá? Então vemos que essa teologia ela entrou com muita força no início do pentecostalismo, e até hoje essa noção de evidencialismo espiritual por parte dos dons veio mais dessa mescla de wesleyanismo, né, de teologia wesleyana com o pentecostalismo clássico, do que de um arminianismo. Porque, veja, mesmo John Wesley sendo arminiano, a sua concepção soteriológica e também eclesiástica era bem diferente de Armínio. Bem diferente. Tá? E isso acabou entrando nas igrejas Assembleias de Deus, Deus é Amor, entre outras que vamos ver aí nos primórdios da igreja pentecostal. Tá? E devemos entender também que o pentecostalismo ele é multifacetado. Não podemos dizer que o pentecostalismo é isso que estamos vendo hoje. Não. Grandes pentecostais do passado, quando viam tais manifestações, criticavam rigorosamente essas manifestações. Então, no pentecostalismo atual, nessa mistura toda que vemos aí, vemos misticismo, sugestão, hipnose, tudo isso a gente vai ver, devido, é claro, ao tempo que foi dedicado às pregações. Muitos queriam trazer uma pregação mais impactante do que informativa. Um dos seus grandes precursores aí é Charles Finney, né? O modo dele trazer a pregação era muito impactante, trabalhava mais na questão de mexer com o emocional do que em si trazer informações teológicas. E isso danificou a igreja demais, demais. Porque tanto o Brasil quanto todo o mundo que nos cerca é movido pelas emoções. Muitos são movidos pelas emoções. É mais fácil cativar alguém pela emoção do que pela informação racional. Veja, pensa eu trazer uma informação racional para uma mãe que acabou de perder o seu filho. Ela não vai aceitar, ela não quer saber de nada racional, ela não quer saber de uma pregação que fale a verdade, ela quer ser confortada, nem que para isso fale uma mentira. O que ela quer ali é conforto. Então, quando a pessoa ela recebe o impacto da palavra de maneira confortável, ela não é mudada. Ela não é mudada.
ela é mudada superficialmente. Porque a palavra sempre nos ensinou que o conforto não nos muda, o que nos muda é o confronto. Devemos ser confrontados pela palavra, para assim entender que precisamos ser salvos. Para entender que precisamos ser salvos, precisamos entender ser salvos do quê? Salvos do quê? Da ira de Deus. E por que Deus está irado comigo? Porque eu estou afastado da sua glória. Porque toda a humanidade foi afastada disso. Toda a humanidade se corrompeu. E o que ele faz? Ele nos resgata de volta para os seus braços. Mas para entender isso, precisamos entender como que a teologia nos molda. Porque as nações, elas são moldadas pelo pensamento teológico da igreja. Elas são moldadas. Vai numa igreja pentecostal, né? Vai numa igreja pentecostal ou neopentecostal e fale para uma pessoa assim, olha, você crê que cair na unção é certo? Você fala, creio. Tá, mas é bíblica? Não, mas não precisa ser bíblica. Eu já caí na unção. Eu já... Não, tá. Tudo bem, compreendo a sua experiência, mas tá na Bíblia? Não, não sei. Ou seja, a pessoa não é moldada por aquilo que está nas Escrituras, mas por aquilo que é falado, por aquilo que é ensinado. E esse é o perigo da falta de leitura. Esse é o perigo. Por isso, que para não ser enganados pelos hereges que existem aí em nosso meio, não estou falando aqui que os pentecostais são hereges, pelo amor de Deus. Senão nem lia eles, eu leio muito eles. O que eu estou falando é que precisamos ser moldados por uma teologia genuína. E para isso, precisamos olhar para os nossos pais. Precisamos olhar para a igreja antiga. Tá? Gostaria de dar as bem-vindas aí para o Anderson e para uma moça que chegou depois, que eu não consegui ver o nome, mas sejam bem-vindos. Espero aí, já estamos no finalzinho da nossa reunião, mas creio que vocês ainda vão conseguir pegar um bom pedaço, tá? Antes de eu continuar, eu queria saber se alguém queria fazer alguma pergunta, porque se eu finalizar, alguém pode esquecer essa pergunta, tá? Então eu vou abrir aqui novamente a pergunta, caso ninguém queira fazer, eu continuo. Amém? Alguma pergunta? Alguém? Se não tiver, eu vou seguir e vocês podem aí ouvir mais um pouco. Vitor, tem alguma pergunta? Então, você estava comentando sobre os pentecostais aí, muito interessante, né? Teologicamente, assim, falando assim, você está trazendo a ética com os pais, assim, mas qual que é que, tipo assim, a gente está falando da autoridade. Você acha que hoje está ressurgindo as heresias passadas e elas estão sendo maquiadas, digamos assim, com outros nomes, com os outros meios, e como que a gente pode combater essas heresias que estão surgindo, né, tipo, reassurgindo, com base na história, como que a gente consegue lidar com esses problemas, assim, das heresias que estão vindo? Olha, Vitor, eu creio que essas teologias, que na verdade não são teologias, são cosmovisões, teologia não é isso, né? Teologia não é isso. Essas heresias são moldadas por uma cosmovisão. Eu creio que não é que elas reapareceram, eu creio que elas nunca acabaram. Nunca acabaram. Por exemplo, eu identifico muito alguns testemunhos de Jeová como a continuidade do arianismo. É claro que tem algumas diferenças ali, mas é uma continuação do arianismo. Tá? E existem muitas heresias muito, muito, muito antigas que até hoje estão presentes. O pelagianismo, por exemplo, você vai ver muito nas igrejas muitas igrejas, não todas, mas muitas, você vai ver muito pelagianismo ali. E veja que isso não reapareceu. Não reapareceu. Sempre houve no meio da igreja pessoas que acreditassem que mereciam a salvação.
ainda que fosse uma ideia minoritária num período de tempo. No período reformado, isso não era tão notório como é hoje. Tá? Hoje, a maioria dos cristãos, ainda que não percebam, acreditam que merece salvação. Porque no momento que eu falo que se eu pecar, aí eu perco a salvação, aí depois eu tenho que novamente me arrepender, eu tenho que escolher a Deus, se eu não escolher a Deus e tal, tudo depende da minha escolha. A partir do momento que eu falo que tudo depende da minha escolha, eu estou dizendo que eu sou salvo pelas obras. Deus só vai conseguir me salvar se eu permitir, se eu deixar. Porque o soberano sou eu. Né? Então a gente vê que existe uma complexidade aí. Ainda que não se perceba, muitas pessoas creem que merece ser salvo. Porque, veja, quando Billy Graham morreu, eu fui numa conferência que foi uma homenagem a ele. Eu também o admirava. Aí, nessa homenagem, eles falaram assim, agora ele está no céu, porque ele foi um grande pregador, porque ele profetizou muito, porque ele pagou preço, ele era homem de oração. Olha, não está falando nenhuma vez que essa obra redentiva é de Deus. Mas está dizendo o tempo inteiro que ele foi salvo porque ele fez. Ele foi salvo porque ele era o cara. Não estou dizendo que não foi salvo. Eu estou dizendo que as pessoas não sabem entender o porquê são salvas. Muitas ainda não entenderam a justificação pela fé. E olha que esse é um assunto de 1517. Na verdade, antes disso já se falava. Né? É aquela velha história, eu posso te ajudar, tenho poder para te ajudar, mas me ajuda a te ajudar. Exatamente. Né? É uma frase que naquele filme Tropa de Elite, o policial falou, não, eu quero te ajudar, mas tem que me ajudar a te ajudar. Não é assim com Deus, gente. Não é assim com Deus. Nós não somos salvos porque fazemos. Nós somos salvos porque alguém fez. Porque Cristo fez. Não porque eu faço. Então, veja, existe muita gente, a maioria dos evangélicos do mundo acreditam que para serem salvos é necessário que façam boas obras. É óbvio que nós, que somos salvos, fazemos boas obras, mas não para salvação. Fazemos boas obras porque somos salvos. Não fazemos boas obras para ser salvo. Tá? Então, esse é o critério. E, infelizmente, muitas pessoas estão acreditando que precisam fazer para merecer. Tá? E isso é uma complicação que tem muito. E se a gente não olhar para trás, se a gente não estudar um livro que eu vou indicar aqui, A Escravidão da Vontade, de Martinho Lutero, se a gente não ver os debates que teve na Antiguidade, Agostinho de Hipona refutando a heresia pelagiana, né? Foi magnífico, foi magnífico. Pelágio passou vergonha. Mas para isso, precisamos olhar para trás. Precisamos. Principalmente, você que é de uma igreja moderna. Geralmente, as igrejas modernas têm esse problema. Colocam um fardo em cima de você que a Bíblia não diz que tem que ter. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que as obras são importantes. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Mas a Bíblia não diz que são as obras que salvam. Tá? Então, queria esclarecer isso de antemão e dizer que isso afeta muito a igreja. Muito. Porque, infelizmente, veja, na minha cidade, eu moro em Vassouras, na minha cidade só tem uma igreja presbiteriana, que é a minha. Está fechada, não estou indo. Né? Mas só tem uma. Só tem uma. Tem que andar 2 cidades para ter outra. A maioria dessas igrejas que está na minha cidade, as 220 igrejas que estão na minha cidade, são pentecostais ou neopentecostais. E, infelizmente, no meio dessas igrejas, muitas não têm uma base teológica sólida. A maioria dessas igrejas são moldadas pelo louvor, né? O que a música diz, isso é lei. Não, a música diz que Deus me ama, eu sou um ponto fraco de Deus, Ele me ama, faz tudo por mim e tal. E é isso. Deus me perdoa, Deus é isso, né? Deus é meu brother. E o que a música diz, isso é o que eu vou seguir. Ouro puro de Ofir, Gabriel, obrigado. Sou ouro puro de Ofir,
né? Sou magnífico, sou poderoso. É isso que as músicas dizem. E as pessoas vão no embalo, porque são guiados pelo ritmo. Agora, esse é o problema. A maioria dessas igrejas investem muito na música, no louvor, em corais, em oportunidades. Teve uma vez que eu fui pregar numa igreja de assembleia e deram oportunidade para o coral da outra igreja, para o coral da própria igreja, para o gato, para o cachorro, para o papagaio, para o galo, para a mulher, para a senhora. E era 8h45 e o pastor falou, tem como você trazer a palavra em 15 minutos? Porque o senhor entende, né? Eu falei, não entendo não. Eu não entendo não. Não é possível. Não é possível que eu estou aqui o tempo inteiro e vocês ficam quase 2 horas fazendo coisas que não tem a ver com a mensagem central, e quando é a hora da palavra, da mensagem, vocês querem que eu faça em 15 minutos? Infelizmente, a maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais são assim. Eu não estou julgando. Isso é experiência própria. Eu já fui em muitas igrejas. Muitas Verdade, igrejas. pastor. O que você falou é verdade mesmo. Vivenciei isso. É desse jeito mesmo. Entendeu? E é esse o problema. O porquê essas igrejas passam por isso? Não verificam a história. Querem adorar da sua maneira. Veja, não era isso que os apóstolos falavam. Muito menos os profetas. Lá em Malaquias, Deus foi rigoroso em dizer, eu não quero essa adoração, eu não quero esse sacrifício. Isso aí está imperfeito, não é para mim. Não é para mim. Eu quero a adoração da maneira que eu mereço ser adorado. Da mesma maneira, quando Davi levou a arca, estava levando a arca para Jerusalém, no lombo de bois e cavalos, né, e a arca cai. E Uzá vai lá, tenta segurar a arca e é fulminado automaticamente. Naquele momento, Davi se irou. Mas por quê? Ele sabia que na lei levítica está dizendo que a arca precisa ser levada da maneira que Deus quer que seja. A adoração é a mesma coisa. A adoração não pode ser pragmática. A adoração não pode ser a minha maneira. A adoração é da maneira que Deus quer que seja. Por isso, eu não posso querer adorar da minha maneira sem olhar como os reformadores adoravam, sem olhar como os puritanos adoravam, como os pais da igreja adoravam. Vai ficar complicado. Vai ficar muito complicado. Porque se o cidadão não quer ler nem a Bíblia, como que a pessoa vai ter noção do que é adoração? Não quer olhar para a história e não quer olhar para a Escritura. Vai olhar para onde, então? Vai olhar para onde? Para o monte? Olho para os montes, da onde me vem o socorro? Isso é um salmo, tá, gente? Isso é um salmo que Davi falou na condição onde ele estava. Existe ali um texto poético. Mas nós devemos olhar para a Escritura. Devemos olhar para o texto. Devemos olhar para a história. E não para as experiências sobrenaturais que um tem, que o outro não tem. Isso pouco importa. O que me importa é o que a palavra me diz e é o que a história da igreja me revela. Tá bom? Estamos chegando ao final do nosso estudo. Vou abrir novamente para perguntas e vamos finalizar. Tá bom, gente? Creio que as pessoas entenderam aqui mais ou menos o que eu quero dizer. E depois desse último fórum, eu vou estar falando mais sobre o curso de História da Igreja para vocês. E para quem não sabe, esse curso de História da Igreja, de brinde, também vem um curso de Hermenêutica Básica, tá bom? Então, além das várias videoaulas que nós vamos ter na nossa grade curricular, também vamos ter um curso extra para você que quiser participar, tá bom? Deixa eu abrir aqui o fórum, fiquem à vontade. E, professor, é complicado, né, o tempo que a gente está vivendo. Porque a gente não vê nos louvores, muitos deles, né, são aqueles antropocêntricos, né, que não adoram em nada, só que a maioria das pessoas obviamente gostam, né, porque é fácil falar, você é o ouro puro de Ofir, você é precioso, entendeu? E pelo que eu consigo entender, muitas heresias elas pegam caronas em necessidades. Por exemplo, a teologia da prosperidade, ela surgiu no momento que
né, as pessoas estavam mais necessitadas de dinheiro. E agora a gente vê essa teologia do coach, né, da hipergraça, né, que muitos chamam, que é justamente uma geração que não necessariamente o problema é dinheiro, é um problema, mas que o principal, né, é a ansiedade, é a depressão, essas outras coisas. E te dão uma palavra que ela te emociona na hora, só que depois é como se não tivesse acontecido nada, é um estado, né, temporário. E o senhor falou sobre, né, os 15 minutos, né, para pregar, é complicado mesmo. Engraçado que até dizem, não, chegou a melhor hora agora, a melhor hora, que é justamente a hora que colocam menos tempo, né, por ironia, né. E a gente vê, porque hoje também o meio do louvor, pelo que eu tenho visto, ele virou muito mais comercial do que propriamente cristãos por adoração. Tem pessoas que fingem virar cristão para fazer louvor cristão para vender CD. Muitas vezes a pessoa ela não teve o nascimento de novo e está fazendo um CD. E também nessa geração eu vejo muito da adoração que eles pegam, me corrija se eu estiver errado, né, sobre o relativismo, que é aquele pensamento que não há uma verdade, mas há verdades, mas não uma verdade absoluta. Então, eu adoro desse jeito. Deus sabe o meu coração. Eu não adoro assim, mas onde está na Bíblia? Não, mas não é Bíblia, é Deus. Deus sabe o meu coração, Deus sabe o que eu faço perante Ele. E como o senhor disse, né, em Malaquias, né, que Deus ele pega firme justamente porque eles não estavam fazendo conforme ele tinha pedido. E durante várias vezes, né, durante a história do Antigo Testamento acabou acontecendo isso. Então, a gente tem muitos teólogos bons, muitos teólogos que não estão no nosso meio mais, mas que deixaram seus pensamentos e que eles são muito preciosos, porque eu tenho esse pensamento, o teólogo que reflete a Escritura, aquilo que ele deixou é precioso. Ele está refletindo a Escritura, está refletindo a Bíblia. Então, eu acho muito, muito bom. E tem esse problema que as pessoas hoje em dia vê, mas Deus está agindo hoje. Mas espera, ele agiu também antes, ele levantou pessoas antes. O próprio Martin Lutero levantou justamente para desencadear a reforma, depois outros grandes homens, João Calvino, justamente para sistematizar, porque eles já previam um futuro em que, obviamente, teriam cristãos e deixaram orientações para que eles não cometessem o mesmo erro. Então, essa é a importância da história da igreja. É um conteúdo muito vasto e eu falo para vocês, eu recomendo muito fazer esse curso, porque além do tema que ele aborda, a gente não tem visto muito em seminários por aí, vocês vão ter professores ótimos. Eu não estou puxando o saco de ninguém, mas eu falo, e todo mundo, todos os que são alunos vão concordar que são professores ótimos, bem capacitados e que orientam bem, que vai ter uma didática muito boa, entendeu? Obrigado, Gabriel. Eu vi uma frase aqui não sei, peraí, deixa eu tentar mexer nesse negócio que eu não sei direito. Não temos equívocos teológicos só no meio pentecostal. Recentemente, o pastor Ed Renekiewicz afirmou que a Bíblia precisa ser atualizada e ele é pastor batista. Perfeito, Priscila? Deixa eu voltar aqui. Muito, muito bem falado. Muito bem falado. Mas veja, Renekiewicz, ele também não é reformado, tá? Ele é arminiano, ele é neopentecostal. A igreja batista, maior parte da igreja batista são igrejas ou arminianas ou são igrejas neopentecostais. Tá? Vemos que a maioria, David Leonardo, eu não sei de onde ele é, parece que é da Assembleia, mas André Baladão, né, todos eles são
tem uma teologia mais neopentecostal do que uma teologia reformada. Isso aí é claro, é bem claro aos nossos olhos. Eles não têm capacidade de se afirmarem reformados. Digo também, no meio reformado existem equívocos. Tá? Existem muitos equívocos. Eu não posso dizer que não há equívoco. Mas agora, a diferença entre equívoco teológico e heresia é muito grande. Muito grande. Por exemplo, eu sou amilenista. Eu creio que o milênio não é literal. Já um grande teólogo que eu admiro muito, chamado George Eldon Ladd, ele é pré-milenista. Vou dizer que ele é um herege? Não, mas acredito que ele está se equivocando. Isso aí eu posso afirmar, sem problema nenhum. Por isso, temos que diferenciar a heresia do equívoco teológico. A heresia, ela vai afetar mortalmente a concepção de Deus e de salvação que temos. Por exemplo, uma pessoa que fale que a Bíblia precisa ser atualizada está dizendo que Deus não foi perfeito em sua obra. Então já está afetando diretamente a pessoa de Deus. Isso não é um equívoco, isso é heresia. Tá? Agora, se alguém falar assim, olha, na Bíblia existem alguns erros ortográficos e cronológicos, todavia, mesmo com todos esses equívocos temporais, Deus se fez presente e foi muito conciso na sua obra, revelando a salvação e a redenção por meio de Cristo. Perfeito. Perfeito. Isso aí não está afetando nada. Não está afetando a pessoa de Deus. Por isso que temos que entender. Muitos julgam, por exemplo, Karl Barth, porque ele ficou muito em cima do muro, porque ele lutou contra o liberalismo, mas ao mesmo tempo ele falava que a Bíblia tinha erros. Tá? O que ele fez não foi heresia, foi um equívoco. Ele dizia que mesmo com tantos erros, a Bíblia é eficiente e autoritativa. Tá? Então temos que saber discernir isso. Equívoco teológico de heresia. O que o Ed Renekiewicz fez, para mim, já era o esperado. Um cara que fala que a água viva que Deus ofereceu para a mulher samaritana era o sêmen dele, eu não espero mais nada desse cara. Não espero mais nada. Tá? Então, é o tipo de teólogo que eu não perco meu tempo vendo, é o tipo de cara que eu não perco meu tempo. O que eu estimulo vocês é que vá para a história. Os maiores teólogos estão na história. Claro que existem excelentes teólogos hoje, mas os excelentes teólogos hoje, eles se respaldam na Bíblia e nos teólogos do passado. Então, o Gabriel falou hoje aí do Franklin Ferreira, da exposição que ele fez da Trindade, mas ele se respaldou em quem? Agostinho de Hipona. Não existe nenhum expositor bom falando sobre a Trindade como Agostinho de Hipona. O máximo que vamos ver chegando perto é Basílio de Cesareia, mas o melhor que tem é Agostinho de Hipona. Tá? Então, vocês querem entender o que é uma teologia sólida? Olhem para a teologia dos nossos pais e vocês vão ser muito presenteados com tudo isso. Tá? E agora, chegando ao final, se alguém tiver alguma pergunta, pode me interromper. Se não tiver, eu vou falar sobre o curso, e vai ser breve, vai ser menos de 5 minutos. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Tudo ok, né? Ok, pode ir. Continua. Everton Roberto, jabazinho. Exatamente, fazer um jabá aqui, um mexendo, senão dá ruim. Então, vamos falar um pouco sobre o curso. O curso, ele tem por objetivo alicerçar não somente a nossa concepção histórica, como também a nossa concepção teológica. A gente vai trazer os eventos mais complexos de se entender, de maneira lúdica, concisa, sabendo que é necessário esclarecermos muita coisa, talvez não vá dar tempo de esclarecer tudo, porque, na verdade, são 2.000 anos de história em menos de 5 meses de curso, é algo muito difícil, mas tentaremos fazer isso, mostrando os eventos mais importantes, mais marcantes da história, desde os primórdios da Igreja Primitiva até o tempo atual. Tá? Eu vou ser o professor de alguns módulos, que é Novo Testamento, período patrístico, período reformado, período moderno e pós-moderno. Esses módulos serão lecionados por mim. O professor Francis Hoffman vai estar lecionando parte do período patrístico, que ele vai estar falando sobre os concílios, vai estar lecionando também o período carolíngio e vai estar falando sobre a pré-reforma e reforma luterana.
E vejam, ninguém melhor do que o Francis para falar de reforma luterana, até porque ele é pastor luterano. Tá? Vocês vão ter excelentes informações com o professor Francis. Tá? E vocês vão ter um grande acesso ali a grandes materiais, grandes referências citadas por nós. Vamos usar vários links para colocar ali, para você ter acesso extra, além das videoaulas, vocês vão ter acesso extra a outros documentos, e também o brinde especial, que é o curso de hermenêutica, onde você vai aprender o grego básico, o hebraico básico, vocês vão aprender como aplicar uma boa hermenêutica na apologética, como utilizar métodos exegéticos, como era a hermenêutica reformada, como devemos interpretar os textos escatológicos, e muito mais vocês vão aprender nesse curso extra, tá bom? Gostaria de agradecer a todos vocês que participaram dessa reunião hoje, tá? Vou tentar deixar o link. D'Angelo, obrigado pelo convite e pela excelente aula. Obrigado, Deus abençoe. Reverendo Emiliano, muito obrigado também. Que Deus te abençoe de verdade. Cara, eu fico muito honrado de ter você aqui nessa reunião. Gostaria de pedir, estou finalizando já, se o senhor não tiver nada para fazer agora, o senhor pode ficar aí mais 2 minutinhos para trazer a oração final, pode ser? Perfeito. Então, gente, é isso que eu queria falar com vocês, agradecer realmente que todos vocês estivessem aqui. Espero ter transmitido alguma coisa da parte de Deus. Eu sempre peço a Deus que, além daquilo que eu estudei, que Ele venha me presentear com o poder dEle, com aquilo que Ele tem como o dom de pregação, tudo que possa ser, que venha a ser por parte de Deus, que nada tenha sido meu aqui, tá? Em nome de Jesus, e eu espero que vocês acessem ao material, ao curso. Vou mandar o link para cada um de vocês depois sobre o curso que está no Hotmart, tá? E, mais uma vez, muito obrigado. Reverendo Emiliano, é com você agora. Amém. Quero agradecer a oportunidade de ter participado dessa aula com o D'Angelo e com vocês todos, colegas, e que Deus abençoe a todos. Continue pesquisando, estudando, buscando a fundo conhecer a palavra e a doutrina de Deus, especialmente através dessa ferramenta tão excelente que é conhecimento da história. Deus abençoe, vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, louvo o teu nome, glorifico o Senhor, porque tu és o nosso Deus, o Senhor soberano, o Senhor da história, e o Senhor que alinhavou na história o conhecimento teu, o conhecimento doutrinário, verdadeiro, prático, que nos traz a salvação de Cristo Jesus. Queremos, ó Pai, pedir que o Senhor abençoe o nosso irmão querido, o professor D'Angelo, bem como cada um dos colegas que estão aqui nesta noite, ó Pai, e que essa ministração fique em nosso coração, nos incentivando, nos ajudando a buscar mais e mais o conhecimento do Senhor, acima de tudo na palavra, mas também na história, na teologia, nos grandes recursos que o Senhor destinou e deixou a nosso dispor. Dá-nos a tua bênção, fortaleça-nos, em nome de Jesus também, os cursos ministrados pelo nosso nobre colega. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Prazer estar com todos. Obrigado, reverendo. Abraço aí a todos vocês, gente. Muito obrigado aí pela presença e só tenho a agradecer a Deus, tá? Gente, forte abraço e qualquer dúvida extra que vocês tiverem, podem me procurar no privado, fiquem à vontade, tá bom? Gente, valeu, hein? Tchau, é nóis.